Então sejam muito bem-vindos. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela presença. Opa, aumentou mais um. Então, pessoal, desde já, uma ótima tarde a todos. Alguns aqui eu já conversei essa semana, outros ainda não. Então, quero muito desejar um ótimo mês de setembro para vocês. Que seja um mês bom, que seja um mês produtivo, que a gente, Deus queira que a gente consiga encontrar uma solução mais ideal para essa pandemia aí, essa coisa que nós estamos passando aí. Mas tudo certo, Graças a Deus as coisas estão se encaminhando. Acredito eu que já foi pior, já tivemos mais agoniados com essa situação de pandemia, parece que a gente vai se acostumando e vai se adaptando, A palavra não é se acostumar, é se adaptar. O ser humano ele tem essa capacidade, adaptação. E quando a gente voltar para o colégio, vamos tentar fazer melhor do que a gente fazia antes. Essa é a ideia. Sejam muito bem-vindos, senhor Arthur Costa, Bruno de Freitas, senhor César Fernando, Heraldo Beto, agora com o nome certinho aqui, Francisco Toledo, senhor João Pedro Johnny, Lucas Vitali, Maria Luísa Arente, Marina Vitória, essa é a Marina Vitória, Pedro Gonçalves, senhor Rafael Michels e o senhor Vinícius Pessetti. Muito obrigado pela presença. Então, iniciamos na semana passada o assunto relacionado aos circuitos RL. RL significa que o circuito ele é formado por um resistor e por um indutor, certo? Esse é o circuito RL. Então, vimos o RL série e hoje, pessoal, o objetivo da nossa tarde é estudar o circuito RL paralelo, Então, esse é o objetivo principal. Todos os objetivos anteriores em relação ao circuito CAs, e eu vou sempre aumentando, Aí, para hoje, são o circuito RL paralelo. Beleza? Então, para atingir esses objetivos, a gente tem como recursos o portal, os fóruns, material de aula em anexo, Eu sempre faço uma apresentaçãozinha em PowerPoint e faço essa videoaula no formato síncrono com vocês. Então tá. Agora vamos ao PowerPoint. Na aula passada, vou só voltar um pouquinho aqui. A gente viu o circuito RL série. Esse carinha aí, um circuito formado por uma fonte de tensão e corrente alternada, que é essa fonte essa fonte de tensão aqui, CA. Um circuito formado por um resistor em série com um indutor. Então, esse é o meu RL série. R de resistência, L de indutância, os dois estão em série. A gente viu que a tensão que passa pelo RL série, a corrente, é a mesma. A tensão não passa, A tensão não anda, a tensão está parada. Quem anda são as cargas, certo? Não posso me esquecer desse detalhe. Então, a corrente que está circulando entre o circuito R, entre o resistor e o indutor, ela tem o mesmo valor. E a gente calculou essa corrente na aula passada. Fizemos vários exercícios, corrigi vários exercícios também. Acredito que corrigimos, se não me engano, foram todos, eu acho. Vou fazer a mesma coisa hoje no paralelo, Vamos corrigir vários circuitos desses aí ditos em paralelo. Mas isso vai ficar para amanhã, que quarta-feira nossa outra aula é amanhã. Então, essa tensão e essa corrente que passam pelo resistor, elas não estão defasadas, Característica de resistência. Resistência não causa defasagem angular entre tensão e corrente. Por isso que esses dois vetores aqui, eles não estão defasados um em relação ao outro. O vetor da tensão no resistor e da corrente que passa pelo resistor não tem nenhum tipo de defasagem angular. Agora, em contrapartida, a mesma corrente de valor I, que passa pelo indutor, essa não está na mesma situação que a tensão e a corrente que passam pelo resistor. A tensão no indutor e a corrente que está passando aqui pelo indutor, elas estão defasadas. Em quantos? Está aqui, em 90 graus. Então, a corrente que passa pelo indutor, que é essa corrente aqui, ela vai estar 90 graus fora de fase em relação à tensão no indutor.
Ou seja, a tensão está adiantada em relação à corrente. Por isso que o gráfico é para cima, porque a tensão está adiantada em relação à corrente. Então, no motor elétrico, né, para entender essa história de adiantado, atrasado, no motor elétrico, primeiro tu tens tensão, para depois tu ter corrente elétrica. É isso aí. Essa é a característica do RL série. Então, no RL série, o que nós calculávamos? A gente calcula o valor, né? A moral da história, né, para resumir tudo, é encontrar esse triângulo aqui, ó. É botar os valores do VT, o valor do VL, o valor do VR e o valor da corrente e o ângulo. Quando a gente fizer isso, terminou o exercício, significa que resolvemos tudo. Botamos a tensão total, a tensão no indutor. Aí, claro, dentro dessas aí, algumas são dados, né? Às vezes dá a tensão total, às vezes dá o valor da corrente. Então, né, depende do modelinho. Fizemos ali todos os possíveis. Fizemos e corrigimos todos os possíveis. Como é um triângulo retângulo, para mim encontrar o VT, aí entra a parte da matemática, né, pessoal? Vamos apagar aqui de novo. Tirar um pouco dessa poluição. Cadê? Como é a aplicação de matemática básica, né? E é um triângulo retângulo, como é que eu sei? Porque tem um ângulo reto aqui, ó. VT, tensão total ao quadrado, é igual VL ao quadrado mais VR ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. É Pitágoras. Simples assim. Então, serve aqui também. Aliás, qualquer tipo de grandeza, qualquer tipo de associação. Se tu tiveres ali um triângulo retângulo, pode aplicar Pitágoras para encontrar o valor da hipotenusa ou o valor dos catetos ali. Tu pode usar também quem? Seno, cosseno, tangente. Né? Já que é trigonometria básica, né? Eu tenho um ângulo aqui, então eu posso fazer o seno desse ângulo, o cosseno desse ângulo, ou a tangente desse ângulo. Eu sempre uso a tangente, que é só para ter padrão. Eu poderia usar o seno, né? Mas vocês têm que conhecer esse cara aqui, ó. Socatua. Eu duvido se não vão decorar. Toda aula eu falo. Socatua. Socatua é seno, cosseno e tangente. Aí eu separo de 3 em 3. Socatua separado de 3 em 3. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Socatua. Nunca mais vou esquecer. E como é útil isso aí, cara? Quando vocês forem fazer algum tipo de concurso público, vai ajudar demais socatua a vida de vocês. Então tá. Eu disse que eu uso por padrão, só para ficar igual sempre, eu uso sempre a tangente, né? Vocês podem fazer igual também, pode usar sempre a tangente. Tangente, cateto oposto ao ângulo. Quem é o oposto? É o VL, certo? Então, ó, VL. Dividido pelo adjacente ao ângulo. Quem é o adjacente? Tá aqui, ó, VR. Então, tangente do ângulo é igual VL sobre VR. Até mostrei para vocês na calculadora, né, como é que a gente faz para isolar o ângulo aqui, ó. Então, o ângulo vai ser igual. Aí lá na calculadora é o shift tangente, né? É a tangente na menos 1. Aí a parênteses, né? Não pode esquecer de abrir parênteses. Quando usa a calculadora, abre parênteses que não tem erro. A famosa FX82. O ângulo vai ser igual a tangente na menos 1 de VL sobre VR. Aí quando tu der o igual, no final tu digitar essa fórmula aí, abrindo parênteses, fechando parênteses, já vai dar o valor do ângulo direto. Não precisa primeiro tu dividir, para depois tu jogar lá na tangente na menos 1. Não. Não precisa fazer isso. Já faz direto na calculadora. Então esse foi um circuito série, o RL, né? Resistor e indutor em série. Aqui fiz um exemplo, que eu dei o valor da corrente. Beleza? Já fizemos vários exemplos desses, né? Vários. Fizemos. Acho que eu dei uma listinha, não dei? E corrigimos essa listinha na semana passada. Hoje, nós vamos entender sobre RL paralelo. Resistor e indutor em paralelo. A gente viu série, agora a gente vai ver o paralelo. Quando que o resistor e o indutor eles estão em paralelo? Quando eles estão nessa formação aí. Ó.
Ou seja, tu tens uma fonte de tensão em corrente alternada, certo? Que é aquela VCA ali, ó, que é VT, né? VT é igual VCA, tá? Fonte de tensão em corrente alternada, VCA. Então, tem essa fonte de tensão em corrente alternada, ela está associada em paralelo com um resistor e também em paralelo com um indutor, uma reatância indutiva. Esse é o RL paralelo. É mais fácil para entender do que o série, tá? Não é que é mais fácil para entender, é que como vocês viram o série, o paralelo é muito parecido. As fórmulas são parecidas e tudo. Muda um pouquinho o triângulo. Porque se lá no série a corrente era a mesma, aqui no paralelo, quem é igual em paralelo? A tensão. Então significa que essa tensão aqui, ó, total, que é a VCA, ela é a mesma que está em cima da VR e é a mesma que está em cima do VL. Ou seja, tensão total é igual a tensão em cima do resistor, no paralelo, né, obviamente, que é igual a tensão em cima do indutor. Uma igualdade, ó. A tensão é a mesma em paralelo. Aqui também vale isso. Quem é que se divide? Olhando para o desenho, né? Já dá para perceber muito bem quem é que se divide. Quem se divide é a corrente. Então, eu tenho uma IT aqui, né, a corrente total, saindo da fonte, uma IT. Essa IT, quando ela chegar nesse nó, ela vai se dividir. Então, vai vir uma parte resistiva aqui, uma IR, e vai vir uma parte dessa corrente, ela vai se dividir aqui no ramo indutivo. A gente vai chamar de IL. Então, IT, que é a corrente total, ela vai se dividir em IR e IL. Aí, tem um problema. Não um problema, né? Mas tem uma caracterização. Se lá no RL série tinha defasagem angular, aqui no RL paralelo também tem a mesma defasagem angular. Ou seja, tensão e corrente no indutor continuam defasados em 90 graus. Isso não muda. Só que a diferença está aqui, ó. Vamos fazer o triângulo né, o diagrama de fasores da tensão aqui, né? Da corrente, desculpa. Olha só. Eu tenho aqui, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Na parte resistiva, nessa parte aqui, ó, fique bem claro, na parte resistiva do circuito, a tensão no resistor e a corrente no resistor, elas não estão defasadas, certo? Isso a gente já tinha visto antes. A tensão no resistor, VR, e a corrente no resistor, elas não estão defasadas. É resistivo, né? Não tem defasagem angular. Agora, a corrente no resistor, né? Desculpa, a tensão no resistor, a tensão, né? A tensão aqui no, né? A tensão vou ter que apagar aquele VR ali, ó. Não vai confundir. É isso que está me intrigando. Vamos chamar de VT, a tensão total. Porque, sabe o que é? Não é que estava errado, mas a tensão total é igual a VR. A gente viu aqui, ó. Igual a VR, que é igual a VR. Então, eu vou chamar de VT. Né? Já sabemos que tem, é a mesma sempre. Então, a corrente no resistor, ela está em fase, ou seja, ela não tem defasagem angular com a tensão total. Agora, essa mesma tensão total em relação ao indutor, elas estão defasadas sim em 90 graus. No indutor, quem é que está adiantado? A corrente, a tensão está adiantada. Se a tensão está adiantada e ela está aqui como referência na vertical, a corrente está atrasada. Isso não muda em relação ao série. É a mesma coisa. Só que se a corrente está atrasada e eu estou com a tensão na horizontal, essa corrente ela é para baixo. Então, a minha IL, corrente no indutor, ela está 90 graus defasada em relação à tensão total. Só que detalhe, a tensão ela está adiantada e a corrente está atrasada. Por isso que é para baixo. Lá no anterior, aqui ó, foi para cima. Ó. Olha aqui, ó.
Ó, a mesma história aqui. A parte resistiva é igual para os dois, né? VR e R, né? Não tem defasagem angular. Agora, essa corrente total em relação à tensão no indutor está 90 graus fora de fase. Se tu usares o circuito paralelo, a tensão no total em relação à corrente no indutor, ela continua defasada em 90 graus, só que a corrente está atrasada. Se a corrente está atrasada, ela é para baixo. E agora, como é que eu faço? Bom, se eu tenho aqui um ângulo 90, né, eu posso fechar aqui e eu posso dizer que eu tenho uma hipotenusa. Quem seria essa minha hipotenusa? A corrente total do circuito. E a corrente total do circuito, ela se dividiu entre L e IR. Foi o que aconteceu ali em cima. Ó, a corrente total, que é essa daqui, certo? Ela se dividiu em IR, descendo aqui, e IL, descendo aqui. IR, em relação à tensão, não está defasado. O IL, em relação à tensão, estão, sim, defasados em 90 graus. A corrente está atrasada. Se ela está atrasada, é para baixo, no gráfico. Então, eu posso dizer para vocês que IT ao quadrado... Ah, detalhe, né? Aqui tem um ângulo, certo? Tem um ângulo aqui. IT ao quadrado é igual a IL ao quadrado mais IR ao quadrado? Sim. Posso usar Pitágoras, assim como usamos antes. A fórmula é a mesma, só que lá era tensão, aqui é corrente. IT ao quadrado vai ser igual. Fechou. Essa é a minha primeira fórmula. Dá para usar a trigonometria? Dá também. Como sempre, né? Eu uso a tangente. Tangente do ângulo vai ser igual. Toa. Cateto oposto sobre adjacente. Quem é o oposto ao ângulo? IL. Quem é o adjacente ao ângulo? IR. Só que tem um detalhe aqui, importante. O triângulo está para baixo, não está? Então significa que o valor do IL é negativo? Sim. Então o ângulo ele tem que ser negativo, ou seja, menos IL sobre R. Esse menos aqui entra na fórmula, ok? Tangente do ângulo vai ser igual a menos IL sobre IR. Aqui está a explicação, né, que eu falei. É inacreditável, vou ter que arrumar isso. Meu Deus, parece assim que... Será que eu não enxergo na hora que eu estou digitando? Aquilo ali não era graus, era posição, né, cara? 90ª posição, não, tá errado. Vou até salvar aqui, ó. Infelizmente, né, que vai acontecer muito. Porque eles fizeram água quente ser pelo chão, né? O chão, ele trabalha, ele trinca, né? E pelo que eu vi ali hoje, os caras deixavam os canos forçados mesmo. Em vez de usar um cano, eles puxavam o cano à força e rolavam. Então isso aí ocasiona. Infelizmente. Certo, pessoal, continuamos aqui. Aqui é o seguinte, eu tive que fazer essa jogada com 45 aqui, 2,45, o cano tava muito forçado. E lá, dá uma ideia, de lá o cano vinha reto aqui, né, nessa direção do... Vinha assim reto, o cano da água fria. O cano quente vinha, de 2,45 vinha reto. Entendi. Lá no gelado. Prova, né? Vamos lá, pessoal. Continuando. Então, né, esse é o diagrama de fasores da corrente. No série, nós tínhamos o diagrama de fasores da tensão. No paralelo,
nós temos o diagrama de fasores da corrente. Então, é assim que funciona. Arrumei aqui, né? Tudo que está aqui, tá? Foi o que eu fiz antes. Ah, tá, um detalhe, né? Tem algumas formulazinhas ali que eu não tinha colocado. Por exemplo, como que eu calculo a corrente nessa parte resistiva? Tá aqui, ó. IR é igual tensão total dividido pela parte resistiva. O IL, por sua vez, ela é igual tensão total dividido pela parte indutiva. E a parte indutiva não é a resistência do indutor, e sim a sua reatância indutiva, ok? A gente viu que tem algumas variações, que a reatância indutiva é o XL, né? Não é o L, tá? O L é uma coisa, XL é outra. XL, reatância indutiva. L, indutância. Então, nós temos que fazer o cálculo da corrente pela reatância indutiva e não pela indutância. Como é que eu calculo reatância indutiva? Da mesma forma. XL é igual 2π F, frequência, né? Vezes a indutância, 2π FM. Aqui eu fiz um... Oi, pode falar. Dali no resistor é pela resistência normal, né? Aí é o valor resistivo normal, né? O resistor é mais pro lado, que daí tu usa a lei de Ohm direto, né? Aham. Beleza. Certinho. Então aqui eu fiz um formuláriozinho, né? Um resumo das formas que eu tinha digitado lá atrás, ó. Que eu escrevi, na verdade, né? Aí tá o resumozinho. De todas as formas utilizadas para o RL paralelo. Moral da história. Sempre fazer o diagrama de fasores. Esse é o diagrama de fasores. Então, para fazer o diagrama de fasores, tu tem que achar o IR, o IL, o IT, o ângulo e a tensão total do circuito. Fazendo isso, está tudo resolvido. A impedância do circuito RL paralelo. Essa daqui é a impedância. Impedância do circuito paralelo é igual a tensão total dividido pela corrente total. Não tem como fazer a impedância, que o diagrama de fasores da impedância ele é igual da tensão. Aqui no caso a tensão é uma só, então a impedância vai ser igual a tensão total dividido pela corrente total. Tu sempre vai achar a corrente total do circuito. Esse é o caminho que nós temos. Daí, galerinha, eu tenho aqui uma tabela, um resumo de todas as fórmulas do RL série e do RL paralelo. Olha como eu sou bonzinho. Divididinho aí, ó. Olha que legal. Faz um print disso aí. Importante, tá? Faz um print, copia, caderno. Não sei, do jeito que vocês acharem melhor. O slide tá lá no portal. Tá lá no portal. Tá lá na aula lá, né? Só clicar lá e baixar também. Se quiser fazer Beleza. um print dessa tela aí também, show de bola. Deixa eu copiar depois, daí é melhor. Imagina, o Vaguinho é muito querido. Não, pode deixar, já deixo. Vou deixar aqui deixa uns minutos aí. Pode ficar à vontade. Isso daí é uma mão na roda, né? Ah, é um top, né, cara? Pô, com essa tabelinha aí, tu faz tudo. Pois é. É. Pô, valeu, Magninho. Não, copia aí, eu dou um tempo pra vocês copiar aí.
Esse resumozinho aí vale ouro, galera. Imagina, isso daí salva com todo mundo. Eu sou a favor de que fórmulas, tabelas, são... Ela não tem que estar decorando nada, sabe? Onde é fórmula e tabela, esses números tabelados, né, que o fabricante fornece, cara, isso é consulta, né? Isso serve para ser consultado. Não existe a necessidade de decorar algo que é tabelado. Penso eu assim, né? Tem gente que não pensa, tem cara que já se estressa por pouco. Eu não. Eu Para também mim, concordo. fórmula e Todas as tabela não matérias, precisa né? decorar. Qualquer Hoje em matéria dia, podia ter. cara, eu vejo assim, hoje em dia é tão fácil ter acesso a certas informações. Para que dificultar? Tem que facilitar essas coisas. Posso continuar? Deu tempo? Mais um pouquinho? Pode. Tá. Ô, senhor, botasse que música hoje, cara? Hoje eu tava num clima mais romântico. Ô, Tava bem... bicho. Essa chuvinha aí deixa o cara meio para baixo. Tá carente, bicho? Não, tô de boa. Botasse que Só aí. parece assim que eu tava querendo curtir um negócio assim mais light, não tem? Mais tranquilinho. Bem, Entendi que o cara tá nessa vibezinha aí mais romântica. imagina. É, Ô, senhor, bota um Cazuza amanhã, cara. por nada. É por tudo, né? Cazuzinha amanhã de manhã na aula de física. Pode até rolar. Demorou? Né?
Cazuza, um Capital Inicial. Capital Inicial também é legal. Esse rockzinho nacional aí tem umas musiquinhas que vale a pena. Bem Tem, legal pior que mesmo. tem. Tem, sim. Se não tiver, bota um Tim Maia. Tim Maia, essa também era boa. Pô, até eu vou pra essa aula daí. Olha aí, ó. Olha os caras, meu. Os caras tão ligados aí nas vibes musicais. Rapaz, vocês nunca vão ver numa aula minha é funk. Tudo bem, a galerinha pá, eu sei que tá na moda, eu sei que vocês curtem, mas eu não tenho jeito de gostar daquilo. Nem podia acabar com esse troço aí. Mas é boa, mas eu respeito. Eu sei que o pessoal curte. Deixa assim. Bem. Ô, senhor, você não curte um pagode? Não, Um pagodinho, cara. Não. Pô, não faz. Não faz a cabeça. o senhor é mais roqueiro mais, então. Ah, Só eu pauleiro. gosto de um rockzinho. Não, tem até uns rockzinhos bem levezinho aí. Aqueles pauleira mesmo também já não. Tem uma só, algumas. Tem umas bandas que eu acho legal. Nickelback é massa. Nickelback é massa. Claro que é. Curto também. Essas são mais novas, né? Uma geração um pouco mais nova, mas são legais também. Bem. O mais Então antigo tá. é o Queen, o Scorpions. Ah, é. Led Zeppelin, Evanescence. Eu tava curtindo Evanescence hoje. Mais levezinho. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso processo de ensino escolar. Tudo bem. Aqui são os diagramas de tempo, né, pessoal? Se fosse desenhar o diagrama de tempo, né, na forma de onda, no lugar de desenhar o triângulo, a gente desenha aí o diagrama de tempos, né? Então, a tensão total, ela inicia no eixo zero, certo? Cruza de novo em 180, fecha em 360 graus. A corrente no resistor tem o mesmo trajeto, né? Ó, 0, 180, fecha lá no 360, nos mesmos pontos. Pode olhar que são a tensão total e a corrente no resistor, elas não têm defasagem angular. Agora, aqui na parte, a corrente no indutor. A corrente no indutor, ela está atrasada, certo? Primeiro tu tens a tensão, né? Olha lá, ó. Primeiro tu tens a tensão, para depois tu ter a corrente no indutor. Ela está atrasada, olha aqui onde é que ela está começando, ó. Certo? E ela atinge já, e ela cruza o eixo zero em 90 graus. E em 90 graus, a tensão está lá no valor máximo. Estão vendo isso? Ó? Essa é a defasagem de 90 graus. Ó, vou tentar traçar uma reta aqui. Ó, pode ver que a corrente no indutor ela está atrasada em 90 graus. E a corrente total? Como é que eu desenharia ela? A total, né? Ela tá exatamente como aqui, ó. Aqui é a total, ó, tá vendo? Ó? É a tal da hipotenusa, né? E qual é o ângulo de defasagem? É o ângulo que nós calcularmos em relação à tensão total. Então, a tensão total, a corrente total, ela vai estar num ângulo conforme o que a gente calcular. Né? Aqui desenhou um ângulo em 45 graus, mas pode ser qualquer outro valor, né? A corrente total ali. Depende dos valores anteriores. Vamos fazer um exemplo agora. Eu vou fazer para vocês aí esse exemplo. Está muito grande. Vou ter que apagar aqui, vou ter que dar uma mudadinha aqui para diminuir o tamanho. Vamos botar mais para cima. Vamos diminuir aqui que dá para enxergar. Vamos ver. Melhorou. Agora já dá para nós pensar em fazer. Dá para dar mais uma melhoradinha ainda. Vou encostar aqui, ó. Deu. Agora tem bastante espaço para fazer ali.
Então, se vocês quiserem pegar um papel aí, um caderno, né, e copiar ali e ir fazendo junto comigo, já serve como exemplo. Se bem que eu vou deixar aqui, né, o exemplo, imagina, vou deixar na tela aí por um bom tempo. Mas se quiser fazer um exemplo aí, né, tá de bom tamanho. Se quiser ter no caderno, né, para ficar mais fácil, para não precisar estar procurando vídeo ou então batendo foto, né? Se tem no caderno, cara, é outra história, é bem mais tranquilo. Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. Então tá, vamos lá. Moral da história, assim como no anterior, né, é a gente fazer montar o diagrama de fasores, né? Então esse diagrama de fasores no RL paralelo é o diagrama de fasores da corrente. Então, quem é o diagrama de fasores da corrente? Tá aqui, ó. Cara, eu vou fazer um teste com uma régua. Só para ter uma ideia aqui. Vou tentar desenhar usando a régua como referência aqui. Deixa eu ver. Se der certo. Vai ser muito legal. Aqui. Diagramas de fasores da corrente. Estou usando a régua, tá? Peraí, tá errado. O que houve?
não vai dar certo. Não ficou uma coisa muito show, não. Né? O troço tem que ser a mão livre mesmo. Vamos lá. Diagrama de fasores da corrente. Olha a mão livre. Ó. É a perfeição. Bom, a gente sabe que aqui tem a corrente total, que está chegando naquele nó. Essa corrente total está se dividindo na corrente do resistor e se dividindo na corrente do indutor. Ali na parte resistiva, né, a tensão é a mesma. Então, aqui eu tenho VT, que é a tensão total VCA, e aqui eu tenho VT também, que é a tensão total VCA. A tensão é a mesma, em cima do resistor e acima do indutor. Então, essa tensão, que é a mesma, eu vou colocar ela aqui na referência do meu diagrama de fasores. A corrente na parte resistiva, ela não tem defasagem com a tensão. Então, tá aqui, ó. Corrente, né, um vetor em cima do outro, literalmente, um em cima do outro. Corrente no resistor está na mesma defasagem, aliás, sem defasagem nenhuma, com a tensão total. Agora, a corrente no indutor em relação à tensão total, ela está atrasada em 90 graus. Então, a corrente está atrasada. Olha só. Corrente no indutor. Para que régua, né? A mão livre desse jeito não precisa de régua. Agora eu quero ver fazer hipotenusa aqui. Hipotenusa vai dar pano para mano. Vamos fazer a corrente total aqui. Um pouquinho fora desse quadro. Mas tudo bem, deu para entender, né? Aqui está a corrente total. E aqui está o nosso ângulo de defasagem. Certo. Moral da história? Montar esse diagrama de fasores aí. Calcular esse diagrama de fasores. Vamos pegar os dados que nós temos aqui. Beleza? Vamos parar aqui, beleza? O que eu tenho atenção, né? Tenho atenção aqui, certo? Então, eu consigo calcular o IR? Consigo, né? IR é igual. Por isso que eu digo que o paralelo, ele é mais fácil, né? É a tensão total VCA dividido pelo resistor. I é igual a V sobre R. Então, o IR vai ser igual. Tensão total. Tá aqui, ó. 100 volts. Dividido pelo resistor. 20. Então, 100 dividido por 20. Né? Precisa de calculadora? 5, ok? 5 amperes. Então, a corrente no resistor, 5 amperes. Consigo achar a corrente no indutor agora? Consigo. É o IL. Corrente no indutor. VT dividido por XL, que é a reatância indutiva. Já está em ohms aqui, ó. Já está em ohms, ó. Eu não preciso achar o XL. Já está ali o valor. É ele mesmo. Então, corrente. O IL aqui, né? Corrente no indutor. Corrente no indutor vai ser igual a 100, que a tensão aqui é a mesma que a total, né? 100 dividido por XL. XL também é 20. Nesse caso aí, né, deu duas resistências de mesmo valor. Então, a corrente no indutor também vai ser de 5 amperes. Ó, 5 amperes. Agora sim, 5 amperes. Essa é
corrente no meu indutor. Então, aqui eu tenho 5 amperes descendo de corrente, e aqui eu também tenho 5 amperes descendo de corrente no indutor e no resistor. Beleza. Então, ó, vou colocar os valores já encontrados ali no triângulo, para nós ir completando ele. IL vale 5 amperes. E o IR também vale 5 amperes. Vou achar o IT agora. IT é igual. Tá o quadrado de um lado, passa para o outro lado da igualdade na forma de raiz, né? Então, IT vai ser igual a raiz quadrada. Aí abre parênteses na calculadora, tá? IR ao quadrado mais IL ao quadrado. Fecha parênteses. Então, IT vai ser igual. Raiz quadrada. Cinco ao quadrado mais 5 ao quadrado. T vai ser igual. Vai para cima da calculadora, né? Raiz quadrada de 50 não é exata, né? 25 mais 25. 7,07. 7,07 amperes. Então, beleza, encontramos o valor do IT. Vamos colocar lá também. O IT é igual a 7,07 amperes. Agora, IR, L e T, o que faltou? O ângulo, né? Porque o VT eu já tenho, né? O VT é 100. Até já dá para colocar ali o VT. Eu estou colocando em verde só para botar o que a gente está achando, né? Só que isso aqui é um dado, ó. 100 volts. O VT. Que um estranho. Ficou um muito louco aquele um ali. Tá bom. Faltou achar agora só o ângulo, galera. Somente o ângulo. De novo, vamos pela tangente, né? Tangente do ângulo vai ser igual. Tangente do ângulo vai ser igual. Sou catoa, cateto oposto ao ângulo, né? Aliás, tangente do ângulo vai ser igual a menos, ele é um ângulo negativo, lembra? Menos cateto oposto, IL, dividido por cateto adjacente. Adjacente é o ângulo que é o IR. Então, o ângulo vai ser igual a menos... Não, aliás, tangente na menos 1. Questão do shift tangente, né? Aí abre parênteses. Aí bota o menos aqui, né? Tangente na menos 1 menos 5, que é o IL, dividido por 5, que é o IR. Então, o ângulo vai ser igual. Sem calcular nada, eu já sei o valor. Porque como os dois números são iguais, significa que dividiu ao meio. Só por curiosidade. Lá na matemática básica, se aqui eu tenho 90 graus, né? Qual é a soma interna dos ângulos de um triângulo retângulo? 180. 180. Então, nós temos o 90 ali, não temos? Se os dois catetos são iguais, os dois valem 5 amperes, quanto vale os dois ângulos? 45. Perfeito. Viu isso? Sei lá na matemática básica, cara. O ângulo aqui, né, vamos botar aqui, eu não vou nem calcular, eu já sei que é 45 graus, tá? Aí tem aquele sinal negativo na frente, vai ficar menos 45, porque é para baixo aqui, né?
Então, o ângulo aqui, ó, é menos 45 graus. O que acontece? A gente estava conversando ali, o João respondeu aí, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é sempre 180 graus. Então, aqui eu tenho 90. Certo? Aqui eu tenho 90. Então, a soma desse 90 mais esse ângulo aqui, sei lá, vamos chamar de alfa, mais o θ, né, 90 mais alfa mais θ tem que dar 180 graus. Né? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é sempre 180. Então, se os catetos ambos valem 5 amperes, ou seja, o módulo é o mesmo, o número é o mesmo, obviamente o ângulo está dividido ao meio. Então, se sobrou 90, tem 45 para cada lado. Era isso que nós estamos querendo falar. E não precisa nem calcular quando os catetos forem iguais. O ângulo é 45. Não tem como ser diferente. Mas se quiser calcular só para tirar dúvida, né? Tá valendo também. Para tirar dúvida, tá ótimo. Senhoras e senhores, dúvidas? Tranquilo. Tá. Hora de vocês fazerem um, coleguinhas. Nenhuma dúvida? Todo mundo conseguiu entender ali mais ou menos como é que funciona? Tudo certo. Tá. Beleza, então. Senhores, esse aí é de vocês, ó. Tá aí o exercício. São dois, tá? Um com uma frequência e outro com outra frequência. Vai fazer 2 vezes a mesma coisa. Qual é a diferença? Eu quero que vocês entendam que quando muda a frequência, muda também o XL, certo? Aqui não tem o XL, ó. Tá em Henry, estão vendo? Milli-Henry, né, no caso. Então tem que achar o XL, tá? Primeiro faz com 1,5 kHz, faz todo o processo que eu fiz lá, depois faz com 1 MHz. Qual é a moral da história? Vai mudar o valor do XL aqui, ó. Aí muda o jogo, mudou o XL, muda tudo. Só mudando a frequência de rede, tá? Então, nossa, você não tem noção como isso é importante pro entendimento de conceitos futuros. Mudando a frequência, muda a reatância indutiva. Mudando a reatância indutiva, muda tudo. Aí, eu quero que depois de a gente fazer isso aí, a gente compara os dois. Né? Só para vocês terem uma ideia, XL é igual 2π vezes a frequência vezes a indutância. Então, primeiro tu vai fazer com uma frequência de 1,5K, depois tu faz tudo o processo com uma frequência de 1 mega. Vocês vão ver a diferença que vai dar. Então, pessoal, eu vou só parar a gravação da aula hoje, porque a gente está com aquele probleminha, né? Até vou deixar aqui a fórmula do XL para vocês. A gente está com um probleminha de gravar as aulas ali, né? Tá bem complicado isso. 2πfl. Beleza. Só vou tirar um pouquinho aqui que eu vou parar de gravar a aula, porque eu não quero que fique muito grande, que depois, para pegar essa aula e jogar no YouTube, colegas, vocês não têm ideia. Parei a gravação.